Próximo domingo, gente, tem eleição para prefeito da sua cidade, para vereador, e a gente precisa saber como se conduzir. Existem as leis e a gente precisa respeitar as leis. Eu trouxe um jovem, talentoso advogado, aqui, Adonias Filho, para conversar com a gente, para dar uma explicação, para falar um pouco para a gente como você deve se conduzir. Porque vale a pena. Você tem a sua preferência? Tenha. Você pode fazer para vibrar pelo seu candidato? Pode. Mas você tem que fazer tudo dentro da lei. Se você não fizer dentro da lei, você é cobrado. É assim que funciona um país, que funciona uma sociedade e uma Constituição. Não é verdade, Adonias? Que prazer te receber aqui. Que alegria te receber aqui. Você que eu tenho um carinho especial, porque eu sou amigo dos seus pais e vejo você hoje como advogado, não poderia ser diferente, filho de quem é de um dos mais influentes, mais brilhantes advogados do estado do Piauí. Eu fico feliz. E quando a minha produção me disse que você ia estar aqui para falar, é uma prestação de serviço, na verdade, que nós vamos fazer aqui. No próximo domingo tem eleição e a gente precisa explicar como o cidadão deve se conduzir para que ele não seja penalizado. Esta é a nossa ideia aqui. Boa tarde, querido. Boa tarde, Mariano. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite, cumprimentar os telespectadores e falar dessa importância. Você iniciou o programa falando da importância do voto, né? Sim. E, na verdade, é muito importante até para a constituição do próprio cidadão. Por quê? Porque ele impacta diretamente a vida de todos nós, né? Da população. A gente vê um voto que vai ser dado no dia 6 de outubro, ele vai impactar a vida do Enzo, do seu irmão, em relação à questão de incentivar o esporte. Na parte da cultura, a gente sabe da importância da atuação da prefeitura, dos vereadores para incentivar os artistas piauienses, né? Então, a gente tem que levar a sério esse momento e fazer valer o nosso voto de maneira consciente e limpa. Valer com cidadania, né, Adonias? Com certeza. Fazer direito para que não tenha penalidade, né? Eu queria que você falasse isso aqui para a gente. Você que é um estudioso, que sabe, que trabalha com isso, dizer, a pessoa pode fazer boca de urna? Não, é uma conduta vedada, é um crime, na verdade. Né? A gente está aqui nesse momento na etapa final desse período eleitoral, né? Cada dia que a gente avança, aumenta as restrições. Sim. Em relação à questão da propaganda, do pedido de voto. A gente já começa a semana encerrando a questão das pesquisas eleitorais registradas perante a Justiça Eleitoral. E até quinta-feira encerra a questão da propaganda eleitoral, como também a realização de comícios. Então, é importante, depois desse momento, cada vez mais ter cuidado com a observação da lei, porque a propaganda, a divulgação, o pedido de voto fica mais restrito a algumas situações, como também no dia antes da eleição tem a questão da lei seca, né? Que inclusive o estado do Piauí, não é uma obrigação de todos os estados, mas o estado do Piauí já expediu um decreto em relação a essa questão, que vai começar 6 horas da tarde no dia anterior à eleição e vai até o dia 6 de outubro, 6 horas do dia 6 de outubro, que é importante também 24 horas. Os bares e restaurantes prestarem atenção à obediência dessa lei, porque pode sofrer... O restaurante pode ser aberto, mas não pode vender bebida alcoólica. Bebida alcoólica. A questão é a vedação do consumo dessa bebida justamente para privilegiar o voto tranquilo, consciente, não né? Gerar problemas maiores. E a compra de voto? A compra de voto é um problema enfrentado durante todo esse período eleitoral e ainda se intensifica nessa reta final, né? Porque até mesmo no dia da eleição acontece essa problemática. É um crime, tanto para quem vende quanto para quem compra. É um crime que pode ter pena até de 4 anos de reclusão. Então, é necessário que se tenha obediência a essa norma, porque existem instituições que que fiscalizam essa situação, como o Ministério Público Eleitoral, a polícia e a própria Justiça Eleitoral. Então, o eleitor, quanto candidato, tem que ter muito precaução em relação a essas questões para não incorrer num crime. E o que é que caracteriza a gente estar comprando ou vendendo o seu voto? O que a justiça caracteriza com isso? Oferecer ou dar uma vantagem direta ali àquela pessoa. Não é só dinheiro, né? Sim. Porque a gente
Se a lei fixar só a questão do dinheiro, né, e pedir a compra de voto com materiais, Sim. como a gente sabe que ocorreu vantagem, fazer essa promessa, a corrupção, né, de uma vantagem devida a outrem. Uma vantagem, a pessoa diz, eu vou fazer isso para você, vou lhe dar. Tem aquela história, a pessoa, eu vou lhe dar um tijolo, um maçará. Isso. Diz que no interior a pessoa, eu lhe dou uma dentadura, né? Não tem essas coisas hoje em dia folclóricas, né? Cada dia tem novos métodos, né, de compra de votos, não só a questão do Pix, que é tão divulgado hoje em dia, né? A gente pode ter por essa base, por materiais de construções, por algum serviço, até mesmo de transporte. No dia da eleição, as prefeituras têm que fornecer o transporte gratuito. Esse transporte não pode ser feito por um candidato já direcionado. Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Sim, é de forma gratuita a entidade Qualquer municipal. eleitor, né? Mas não a questão vinculada a um candidato. E a história das quentinhas, não tem comida, tem aquela coisa, tudo isso é proibido. Isso tudo pode ser representado como uma vantagem, né, que o candidato está ali ofertando para o eleitor, né, que, como eu disse, não se limita à questão de dinheiro, qualquer vantagem pode ser considerada a questão da compra de voto. Adonias, você que trabalha bem nisso, você que está dentro do sistema, conhece de perto, eu te pergunto, o que um vereador, um candidato a vereador, tem que fazer para ele conseguir o voto dele na reta final, mas sem precisar usar desses artifícios? Porque esses artifícios, ele pode caracterizar a compra de voto, e ele pode até ser eleito, mas ele também pode perder o mandato. A cassação, justamente. O candidato deve focar na questão dos seus projetos, né, no planejamento, poder oferecer à população ideias que façam com que a população tenha um incentivo de votar. É essa questão, porque a gente sabe a importância da atuação de vereador na criação de leis, na fiscalização da atuação do prefeito, e também, como essa eleição é municipal para prefeito, a gente sabe a importância da estrutura administrativa de uma prefeitura, né, que envolve, como eu disse, todas as áreas das nossas vidas, né? Hoje tem a questão da saúde, educação, esporte, cultura, está tudo interligado na prefeitura. Como eu estou falando aqui com o Adonias, que ele é um estudioso no assunto, e eu queria dizer para você que a gente, quando está falando aqui, não estamos falando de Teresina, da capital, estamos falando de todo o estado do Piauí, estamos falando de outras cidades também, que nós entramos em outros estados também, a nossa audiência, e a gente consegue chegar em outros estados também através das plataformas. Então, tem uma pessoa no interior do interior que está vendo a gente nesse momento. É de uma importância muito grande o que você está dizendo para as pessoas nesse momento, não é, Adonias? Com certeza, Mariano. E voltando à questão do dia da eleição, é um momento mais restrito ainda, que a manifestação só pode ser silenciosa. Você pode usar o adesivo do seu candidato, pode usar a camisa do seu candidato, mas não pode verbalizar isso, pedir voto no dia da eleição, que pode caracterizar a questão da boca de urna e um problema mais. Outra questão também é a selfie na urna, foto do voto, você tem que deixar seu celular com o mesário para não ter nenhum problema. Inclusive, isso caracteriza até você não votar, né? O mesário, o presidente da sessão, pode dizer, não, você não vai votar, ele tira e você deixa de votar. Não é isso? O que se preocupa é na questão de não ter um voto endereçado, já uma pessoa ter um controle do próprio candidato em cima do eleitor, isso pode prejudicar toda a eleição. Agora, você ir com a camisa do seu candidato, isso não caracteriza nada. É um problema, mas tem que ter atenção a não aglutinar ali aquela quantidade de eleitores do mesmo candidato com a mesma com o mesmo fardamento, que pode ter um problema. A questão é o voto individual e secreto no dia da eleição. O que você diria para a gente encerrar uma entrevista super legal, bacana, esclarecedora, que eu estou conversando com você aqui? Você é um jovem advogado talentoso que estuda sobre a política e é muito interessante. O que você diria para o eleitor e para o candidato nesse momento? O que ele teria que fazer para que ele resolvesse a situação dele com segurança? É importante seguir as regras eleitorais, ter atenção a essas dicas que são dadas, porque assim o eleitor pode prejudicar, e tanto o candidato pode prejudicar não só esse momento aqui, como a candidatura, como você disse, ocorreu uma cassação de diploma, uma multa ou até uma prisão diante de um crime eleitoral. Então, é necessário privilegiar sempre a democracia e o voto secreto. Democracia, viva a democracia! Com certeza, que é um avanço muito grande para a nossa sociedade, por isso que temos que preservar.